de Curso SEI. A gente sabe aprovar. Vamos começar a aula sobre grandezas escalares e vetoriais. As grandezas escalares são aquelas em que basta um número para a gente expressar. Então, por exemplo, volume, densidade, massa, pressão. São grandezas que você basta falar o número com a unidade adequada e ela já está corretamente expressa. Outras grandezas precisam, além do número, a gente precisa indicar a direção e o sentido. Então, por exemplo, deslocamento. Quando alguém fala assim, você deu 10 passos. 10 passos para onde? Fiz uma força de 15 newtons. Para onde? Então, quando a gente precisa expressar, para expressar corretamente, a gente precisa indicar o número, a direção e o sentido, a gente chama essa grandeza de grandeza vetorial. Então, basicamente, o que é um vetor? É uma entidade matemática que tem módulo, direção e sentido. E aqui tem alguns exemplos de grandezas vetoriais na física. Então, deslocamento, força, velocidade, por aí vai. Quando a gente vai expressar um vetor, a gente normalmente usa um segmento orientado e isso facilita por quê? A gente tem no segmento orientado o módulo, que é o tamanho, a direção já está implicitamente marcada e o sentido também. Só para a gente frisar a diferença de direção e sentido, a direção é a reta que contém o vetor. Então, nesse caso aqui, a direção é horizontal. Dentro da direção horizontal, a gente tem para a direita ou para a esquerda. Nesse caso aqui, o vetor U é um vetor horizontal para a direita, com módulo de aproximadamente 4 unidades de comprimento. Essa é a ideia de você usar um segmento orientado para expressar o vetor. Rapidamente, você consegue expressar módulo, direção e sentido de um jeito simples. Em termos de notação, normalmente a gente usa uma letra minúscula com a setinha em cima. Essa setinha é para reforçar que se trata de um vetor. Beleza? Então aqui nós temos o vetor U, aqui nós temos o vetor V e aqui nós temos o vetor W. São 3 vetores diferentes que, mesmo que tenham o mesmo comprimento, como por exemplo o U e o V, eles têm o mesmo comprimento, porém, eles têm direções diferentes e sentidos diferentes. Então, tratam-se de 2 vetores diferentes. Ok? Então, resumindo nosso papo de hoje, quando a gente tem uma grandeza que basta falar o número, a gente chama de grandeza escalar. Quando a gente, para expressar corretamente essa grandeza, a gente precisa falar do módulo, que é o número, a direção e o sentido, a gente chama essa grandeza de vetorial. Ok? Um abraço, até a próxima.